são 9 personalidades que se graduam e formam todas as pessoas do planeta. Todas as pessoas vão se encaixar em algum grau disto que a gente apresentou. Então, cada uma das pessoas que viveu isso aí, um acontecimento que aconteceu com ela dos 3 aos 7 anos, transformou-a durante a vida inteira. Ela vai estar só naquele caminho e não sai desse caminho. Ela evolui dentro desse canal, da personalidade. dentro da personalidade. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre o ser humano aonde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que vai representar aí você, internauta, com as suas perguntas. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Hoje o tema da nossa live seria as personalidades, né, propriamente ditas. Sim. E eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o que são as personas, né? As personas ou personagens, né, que são personagens mesmo que a gente cria quando vem no nosso desenvolvimento para poder amaciar um pouco desse impacto da vida. A gente acaba em determinada fase da vida, aí, na primeira grande fase de 7 anos, entre os 3, 4 anos e os 7 anos de idade, a gente acaba criando personagens que nos acompanham aí, amadurecem e nos acompanham por toda a vida, que são chamadas as nossas personalidades ou as personas. Diga-se de passagem, uma personalidade, ela não muda durante a vida de faixa. Ela se evolui, mas ela não muda. Então, depois que uma pessoa tem, de forma inconsciente, uma personalidade, ela não muda. Por isso que é tão importante a pessoa aprender a conviver com ela, já que ela vai conviver consigo mesmo durante toda a vida, né, Lu? E como que surgem, né, essas personalidades? Como que elas se formam? Interessante. Quando a pessoa nasce, nós nascemos todos com um cérebro biológico, uma massa encefálica que tem, se você for olhar o cérebro de fora para dentro, a primeira grande divisão das divisões cerebrais são 3 partes. É uma parte física, mental e uma outra emocional. Então, essas 3 partes, ela acompanha a evolução humana. Lá no passado, muito remoto, da época dos dinossauros ainda, na nossa evolução, o cérebro humano só tinha um reptiliano, que é o mesmo cérebro do réptil, o mesmo cérebro que tem na cabeça dos animais. Quando ele foi vivendo em grupo, ele veio evoluindo e desenvolveu o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Como ele começou a ter que conviver com outro ser humano, numa caverna, etc., ele não poderia chegar e matar o outro ser humano. Então, automaticamente, ele foi tendo que desenvolver relações. E nessas relações, ele desenvolveu o seu emocional e esse cérebro emocional ficou fisicamente grande, desenvolvido, o que possibilitou, numa terceira fase, desenvolver o cérebro mental, que é o cérebro dos humanos de hoje, que é o cérebro chamado de neocórtex, ia fugindo o nome aqui, né, um nome mais científico, que nada mais é do que o nosso ser pensante. Então essa comunicação que nós estamos tendo aqui, todas essas coisas que a gente fala, pensa e raciocina, o nosso próprio ego está lá dentro, segundo Freud. Então são essas 3 partes do cérebro. Então esse é o nosso hardware, a nossa máquina, ou seja, dentro do nosso cérebro nós temos um pedaço responsável pelo físico, pelo emocional e outro pelo mental. Do outro lado, no outro momento, quando passam-se 2 ou 3 anos mais ou menos, esse cérebro começa a amadurecer
e a criança começa a olhar para o mundo e consegue interpretar. O que é interpretar? É mentir. É quando o cérebro se transforma em mente. Até tem a palavra, a gente fala assim, nosso cérebro, nossa mente, é justamente em alusão à mentira que a gente consegue contar para a gente mesmo. Ou seja, parece que uma coisa simples, mas a criança consegue ver um objeto e imaginar outro, e falar que é outro. Então ela consegue sustentar a verdade aqui, de que ela está vendo aquele objeto, e dizer que está vendo outro. Com isso, ela desenvolveu a sua capacidade cognitiva. Acontece que desse primeiro momento para esse segundo momento, existe uma ruptura emocional lá dentro dela. Essa ruptura a gente chama de ruptura do amor total, que é quando a criança conhece a dor. Não é uma dor física, assim, é uma dor emocional. E são 3 também os tipos de dores, Vaninha. É a dor da perda, a dor da traição e a dor do não amor. Eu vou dar uma passadinha em cada um para que a gente possa interagir e chegar nas personalidades, que é o mais importante. A dor da perda é como a criança, imagina que você está procurando alguma coisa que você perdeu. Você sente que tinha alguma coisa em mãos, ou você fica fisicamente fissurado em alguma coisa. Essa dor é uma dor com sensação física. Você tinha alguma coisa e já não tem mais. E essa alguma coisa que a criança tinha e não tem mais é o amor. Então tudo está em relação ao amor. A segunda dor é a dor da traição, também em relação ao amor. Ou seja, é uma dor que a criança sente que ela tinha o amor, ela se sentia amada e de repente ela se sentiu traída, por exemplo, com a chegada de um irmão, alguma coisa que fez com que ela se sentisse traída. Ela se sentiu assim, o amor desviou dela, aquele amor que ia para ela, desviou dela e agora vai para outra pessoa ou outra coisa. Então a criança, mesmo sem saber, não é consciente isso. Ela se sente traída. E a terceira grande dor da ruptura do amor total é o não amor, que é quando a criança tem a sensação de ser amada e de repente acaba tudo, ela não é mais amada, ela não se sente amada. Entenda bem, nós estamos falando de sensações que a pessoa sente inconscientemente. Não é uma coisa consciente, ela não sabe disso. Isso acontece entre 3, 4 anos de idade na maioria das vezes e podendo aí acontecer até os 7 anos. Então, essas 3 dores, perda, traição e não amor, alinhadas com os 3 cérebros, físico, mental e emocional, é que geram o resultado das personalidades. Então essas personalidades, elas não nascem assim no chute. É a própria natureza do ser humano, biologicamente, e um acontecimento. Então eu costumo dizer que são 2 acontecimentos. É um acontecimento emocional e um acontecimento racional. É um acontecimento biológico e um acontecimento emocional. Então esse atrito é que causa uma matemática, vamos dizer assim, e que geram 9 principais personalidades. Na realidade não é nada inventado, né? É uma não coisa é nada real, inventado, né? É totalmente estudado, aprofundado e digo mais, é milenar. Existem técnicas que mostram isso, porque o ser humano vem evoluindo durante milênios e agora que se entende bem isso, só que é uma coisa que é relativamente pouco estudada ainda. Aqui, esse resumo que você me passou aqui, né, sobre as personalidades, como você já acabou de falar, são 9 as principais, não é isso? 9 personalidades principais. Ainda tem uma curiosidade, Vaninha. As pessoas às vezes falam assim, peraí, mas quer dizer que se são 9 personalidades somente, existem milhares, milhões, hoje em dia bilhões de pessoas, quer dizer que vão ter pessoas repetidas? Sim e não. Vão ter pessoas repetidas por quê? Porque essas 9 personalidades são como as 7 notas musicais. Veja bem, são só 7 notas musicais, mas todas as músicas do planeta nascem dessas 7 notas musicais. Mas tem níveis, graduações. Então, essas 9 personalidades também têm níveis, graduações, degraus. E isso é que vai, nessa mistura toda,
é que vai formando as personalidades. Você entendendo a personalidade raiz, você tem condições de entender como você e as outras pessoas interagem no mundo. Então, estudando isso um pouco mais a fundo, nós vamos ver aí nos exemplos de que é bem entendível. Uhum. Aqui nesse resumo que você me passou aqui, né, começam com 3 aqui, o F de física, né? F de física. Aí a primeira que é F mais NA, que seria o não amor. Isso. F, quando eu tenho o cérebro físico, aquelas pessoas, vamos imaginar assim, aquelas pessoas que são muito físicas, elas nasceram, Vaninha, para serem pessoas físicas, um jogador de futebol, aquela pessoa assim que mexe muito com as mãos, mexe muito com os pés, uma pessoa realmente física. Esta pessoa, quando ela viveu na vida dela o não amor, ela tem um tipo de reação que é característico, isso quando ela é criança ainda, 3 aos 7 anos. E isso vai determinar toda a vida dela. E aí, ela é chamada, como você pode ver aí, de confrontador, não é isso? Isso. Esse confrontador é justamente como o nome diz. Ele é um confrontador. Esta pessoa que não foi amada, não se sentiu amada, olha bem, não é que ela não tenha sido. Ela, em algum momento, inconscientemente, não se sentiu amada. Como ela não se sentiu amada, a reação dela à vida, naquele momento, foi de resignação. Foi, não, você vai ver, você vai me amar. É como se ela dissesse isso. Então ela buscou o amor como se fosse a força. Então é aquela pessoa que bate na mesa, que exige ser bem tratada, aquela pessoa que é dura nas coisas, ela é uma confrontadora. A maneira como ela se projeta no mundo hoje, adulta, que ela achou para encaixar no mundo, o personagem dela é um confrontador. É uma pessoa que não, se você pisar no pé dela, ela vai pisar no seu pé também, ela vai reagir e ela vai pagar com o mesmo preço do que você fez com ela. Então ela é uma pessoa... São chamadas de grossa, né? Em alguns momentos são chamadas de grossa, ela fala o que ela tem que falar, qualquer pessoa que tenha que ser, ela não leva desaforo para casa, e aí tem todo um rol de características dessa pessoa quando a gente estuda esta personalidade. Tá. Aí tem uma segunda aqui, física, que seria o F mais o T, que é o físico mais a traição, é isso? Exatamente. Aí está formando aqui o nome Perfeccionista. A pessoa que tinha uma biologia física, também era uma pessoa que era para ser muito física e tal, mas ela viveu a traição, então ela se sentiu recolhida. Naquele momento ela se sentiu perdida. Com isso ela aprendeu a conviver com a vida desde criança e de forma inconsciente. Ela viveu de maneira perfeccionista. O resultado que deu na pessoa foi justamente o fato de ela se tornar perfeccionista. Aquelas pessoas, por exemplo, que lá na casa delas, se elas puderem, elas colocam as calças, as roupas dela todas em ordem. É aquela pessoa bem meticulosa que quando vai fazer um risco, ela é ponderada, é aquela pessoa que senta ereta, é aquela pessoa que não come fora de hora, é aquela pessoa educada, é aquela pessoa que se ela tiver um mal-estar assim, ela é muito geralmente educada, aquela pessoa polida, que não desce do salto. Ela é uma pessoa que tem tendência de ser perfeita. E tudo é psicológico, olha para você ver. Ela quer isso justamente inconscientemente para resgatar o amor que ela perdeu quando criança. Tá. Aí tem um terceiro aqui, que seria o F mais o P, que seria o físico mais a perda. Mais a perda, que é aquela pessoa que era física também, mas viveu a perda. Ela se sentiu perdida um dia inconscientemente. Essa pessoa virou um pacificador, que é uma pessoa, imagina que você perdeu alguma coisa, vamos imaginar que você perdeu uma chave importante. Você procurou, e chegou um momento em que você fala assim, não vou procurar mais, depois eu acho. Então você perdeu a chance de querer ficar procurando, você perdeu a vontade. Então você ficou pacificador, você ficou em paz de já ter procurado e não ter encontrado, e você se torna, no caso dessa pessoa, ela se tornou uma pacificadora com essa paz toda que algumas pessoas têm. Então ela é uma pessoa, apesar de ser física, ela se cansou tanto procurando que ela ficou em paz consigo mesma. E daí a gente dá o nome de pacificadora. São aquelas pessoas calmas, tranquilas,
e que deixa tudo para depois e que não gostam do holofote nelas. Por quê? Porque ela não quer holofote nela. Ela quer ficar na dela, sozinha, na boa. Não é que ela seja quieta, não. Ela gosta da paz. O núcleo da vida dela é a paz. Ela não quer nada que consiga quebrar a sua paz. Se tiver, por exemplo, uma família discutindo, perguntar para ela, então, nós estamos discutindo aqui se vamos na pizzaria ou se vamos comer churrasco. O que vocês decidirem tá bom para mim. Então ela aceita, ela é da paz. A natureza dela é de paz. Tá. E agora temos mais 3 aqui, que seria o E mais o NA, o E de emocional, certo? Exato. Então esse cálculo, vamos dizer assim, essa junção do físico, do que aconteceu no físico, agora vai acontecer a mesma ideia com o emocional. Então esse Ezinho que você está vendo aí é do emocional mais o não amor. Então uma pessoa que viveu o emocional, que tinha um cérebro mais evoluído emocionalmente, mas viveu o não amor, ela ficou uma pessoa coisificada. O que é isso? É uma pessoa que a mãe ou o pai dela, a família dela chegava em casa e primeiro, por exemplo, pedia para ver o dever dela. Você fez o dever certinho, filho? Nossa, estou vendo aqui que bonito, você fez o sol direitinho lá no céu, o chão, o laguinho com os patinhos, que coerência. Muito bom, filho, eu te amo. E beijou. Então na cabeça daquela criança aconteceu o quê? Uma coisificação do amor. Essa criança, ela aprende a ter coisas é melhor do que ser alguma coisa. Então ela aprende que eu tendo alguma coisa, eu vou ser amado. Então ela se tornou um bem-sucedido justamente porque de tanto começar a ter as coisas, ela dá valor. Então ela começa a ter um carrinho melhor, ela começa a procurar fazer coisas legais para poder conseguir conquistar, ganhar um dinheiro logo cedo. Ela começa a ficar materialista, porque quanto mais coisas materialistas ela tem, mais ela se sente bem-sucedida. Quanto mais bem-sucedida ela é, mais as pessoas chegam-se a ela olhando, nossa, você tem isso, nossa, que legal isso, nossa, da hora, último modelo isso aqui. E ela se sente amada dessa forma, através das coisas. É como se ela valesse o que ela tem. É como se ela valesse o que ela tem. Lembrando que tudo isso é inconscientemente acontece. Essa chavezinha se desperta dos 3 aos 7 anos. Tá. Aí nós temos um segundo aqui no caso do emocional, né? Emocional, o E mais o P, que seria emocional mais a traição. Exatamente. Essa persona é a prestativa que a gente chama. Ela é uma pessoa que viveu sim o emocional, mas ela viveu o problema da traição. Em algum momento ela viu todo o amor que ela tinha simplesmente ser desviado por algum motivo, inconscientemente ela se sentiu traída. No ela se sentir traída, ela entrou numa coisa que a gente chama de ciclo do porquê. Esse ciclo do porquê é ela se perguntando, por que eu fui traída? Então essa traição aí é no sentido de que, como ela não se sentiu amada, ela quer entender por que ela sentiu amada, não está se sentindo amada, e fazer-se sentir amada. Então ela começa a comprar emocionalmente as pessoas, ou seja, ela começa a dar muito carinho, é aquela pessoa que abraça, que beija, que gosta, que se doa para os outros, é aquela pessoa que não olha, ela pode estar toda arrebentada por dentro, ela sai do mundo dela e vai ajudar alguém, ela está sempre sendo prestativa, daí o nome prestativo, entendeu? Uma pessoa que sai da vida dela para ajudar a vida dos outros, ela dá muito amor o tempo todo para todas as pessoas à sua volta, mesmo que em alguns momentos ela esteja arrebentada na sua própria vida. Esquece de si própria, né? Esquece muito de si própria. É uma pessoa que tem que aprender, Vaninha, na sua evolução, nós estamos falando aí só para conhecer as pessoas, mas é uma pessoa que tem que aprender a ser um pouco egoísta. E muitas das pessoas que estão em volta dessa pessoa não gostam que ela fique egoísta, porque as pessoas se aproveitam às vezes Acaba dela. explorando, né? Acaba explorando, tudo que precisa pede para ela, ela faz. Então, é importante a pessoa mesma ver isso e ela se equilibrar. Por isso é que o antídoto de uma pessoa é diferente do antídoto da outra. A gente vai ver isso aí lá no final. Ah, tá. E aqui nós temos o E mais o P, né? Que seria
o emocional, mas a perda. Exatamente. As pessoas que são emocionais, né, tem um físico ali desenvolvido emocionalmente, mas viveu a perda. Então ela tem aquela mesma sensação da perda que eu já expliquei. Então o que que esta pessoa se transforma? Ela se transforma num romântico. Ela fica assim, quando a pessoa vive isso, ela tem tendência de voltar ao passado. Nossa, como era bom. Nossa, quando eu era pequena era tão bom. Ai, minha casinha da infância. Então ela tem tendência de ser piegas. Uma pessoa piega é uma pessoa que gasta muito emocional, muito sentimento para pouca coisa. É uma pessoa que, por exemplo, pode acontecer com ela dela quebrar uma unha e ela, nossa, quebrei uma unha, meu Deus. É uma coisa de outro mundo para ela. Então ela gasta superlativos muito facilmente. É uma pessoa que vai no alto e no baixo muito facilmente. É uma pessoa que as pessoas reconhecem ela como bipolar. Ela tanto às vezes está alegre nesse momento, quanto daqui a 5 minutos ela pode estar triste, sem que tenha acontecido nada. Então, a gente chama isso de romântico. Um romântico trágico, mas um romântico. Porque ela está sempre voltando ao passado. Nossa, eu gostava tanto daquela época. E às vezes ela está com saudade de uma coisa que ela nem sabe o que que é. Entendi. Então ela fica com aquele buraco emocional. Então quer dizer que essa persona aqui, no caso, esse romântico, ele fica muito preso no passado. Ele fica muito preso no passado, dentro dos ciclos ali. Às vezes fica dias e dias sem comer direito. Às vezes ela, inclusive, muda o seu emocional, consegue fazer com que ela fique sem fome mesmo. Ela fica 2, 3 dias sem comer, pois é, e tal. Às vezes ela tem aquela sensação de estar doente, é uma pessoa que quase sempre na vida dela, ela, assim, ela se coloca na posição de vítima. Tá. Ela fica com tendência de se fazer ser vítima da situação. Então, é uma pessoa que às vezes é um pouco doentinha, ela requer cuidados, então ela é uma pessoa assim que tem que ter um certo carinho com ela exige isso do mundo, então ela é muito emocional, então ela se torna uma romântica, trágico-romântica. Tá. Aí, nós terminamos aqui, né? Falamos 3 físicos, 3 emocionais. Isso. E pelo que eu estou vendo no seu resumo aqui, começam 3 mentais. 3 mentais, exatamente igual o que nós tínhamos feito do outro, é o mental mais o não amor. Isso. Então aquela pessoa que tem o cérebro mais desenvolvido, uma facilidade mais desenvolvida mentalmente e viveu o não amor, ela virou um inovador. Esta pessoa inovadora, o que que acontece com ela? Ela é uma pessoa que pensa para frente. Então quando ela tinha uma facilidade mental, mas alguma coisa dela não deu certo e ela viveu não amor, não se sentiu amada, a maneira dela agir foi o quê? Não, esse pensamento não vale mais, eu vou puxar o próximo. Então ela começa a viver mais no futuro. E com isso ele se torna inovador, ou seja, ele gosta de trazer o futuro para agora. E aí ele começa a pular de galho em galho. Como ele é muito inteligente, essa pessoa, o que que acontece? Ela começa a viver sempre no amanhã. É como se fosse um homem, uma mulher do amanhã. Ele consegue puxar o futuro para agora. Então ele vai numa festa hoje, mas já está olhando o calendário de amanhã. Quando é amanhã, ele já está olhando de depois de amanhã. Então ele é inovador justamente porque ele consome muita novidade. Tudo para ele é só o outro que interessa. Próxima festa, o próximo... Tudo para cima, para fora e sempre muito. Então ele se torna guloso de inovações. Guloso do que é novo. Então, automaticamente, essa pessoa sempre vive acelerando o tempo. Então seria, no caso, uma pessoa que não se preocupa muito com as coisas, com o Não, compromisso. geralmente é a pessoa, por exemplo, aqui no Brasil tem bastante dessa persona aí, é uma pessoa que tem tendência de viver quase sempre o amanhã. Puxa vida, eu tenho uma prestação para me pagar amanhã, mas eu tenho um dinheirinho hoje que eu ia pagar essa prestação. Não, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu me viro. Hoje eu vou gastar nessa festa, vou fazer o que eu faço. Por quê? Porque ela não se preocupa tanto se amanhã eu resolvo. Hoje é que eu estou indo para essa festa e preciso desse dinheiro para mim pegar um táxi. E aí vai lá e gasta esse dinheiro, e quando é amanhã, ela se vira de outra forma, inventa uma nova maneira, como ela é muito criativa, ela vai inventando coisas e vai conseguindo viver assim, inovando o tempo todo. Tá. E aqui nós temos também o M mais o T, que seria o mental mais a traição. A traição. É uma pessoa que viveu, que tem o cérebro mais mental e viveu a traição, se sentiu traída.
E aí, nessa junção, ela virou uma pessoa questionadora. Porque quando ela entra no ciclo do porquê, ela viveu a traição. Certo. A traição traz ela a pensar, por que eu fui traído? Então, tudo de forma inconsciente. Quando acontece isso, ela se transforma numa questionadora. São aquelas pessoas, Vaninhas, que você está combinando com ela uma festa e ela levanta uma lebre. Mas e se chover? E se não der certo? E se o galpão tiver alugado já? E se alguma coisa? Então ela tem um pouco de medo da vida. E isso gera muita ansiedade mental. Porque lembra, ela é uma pessoa que vive também puxando o amanhã, mas de uma maneira mais negativa. Então ela é chamada de questionador, ou muitas vezes até recebe alguns apelidos aí negativos. Por exemplo, como o advogado do diabo, que fica sempre levantando uma coisa negativa sobre tudo que você fala. Coloca empecilho, antes que a coisa aconteça, ela está criando um empecilho, né? Antes que às vezes a coisa aconteceu, na cabeça dela, ela já está antecipando. Só que olha bem, ela está antecipando não é porque ela é pessimista, ela está antecipando para se precaver. Tá. A intenção e o objetivo dela é se precaver, ou seja, eu pensando todos os caminhos que podem dar errado, eu já vou, precavido que eu sou, eu já vou antecipar todos os problemas. Só que aí no dia a dia dela começa a acontecer de alguém fala uma coisa e ela levanta 6, 7, 10 objeções. 6, 7, 10 coisas que podem acontecer. A maioria daquelas coisas não vai acontecer. Mas existe a possibilidade, existe sim. Só que aí ela acaba ficando pessimista na prática. Tá. E aqui nós temos a última, né, persona do cérebro mental, no caso, que seria o M mais o P, que seria o mental mais a perda. Isso. A pessoa que tinha uma facilidade de cérebro mental e viveu a perda, lembre-se, quem vive a perda fica procurando. Se ela fica procurando, ela vai tender a achar. Só que uma pessoa que é mental, que é lógica, a mente dela é muito boa, desenvolvida, o que acontece? A primeira lógica que vem na cabeça de uma pessoa quando uma coisa se perde é proteger o que sobrou. Então essa pessoa aí, ela é mental e viveu a perda e ela quer conservar o que sobrou. Então ela virou um pensador para proteger o que sobrou. Então ela se torna uma pessoa mais raciocinadora de proteger o que sobrou. Em outras palavras, ela vive no mundo da economia. Ela é uma pessoa que olha para o mundo assim e tenta economizar. Então, ela sempre tenta economizar tudo. Ela é uma pessoa que é chamada, às vezes, de pão dura. Não gasta dinheiro à toa. Porque ela não gasta dinheiro à toa. Se ela ganha uma loteria, por exemplo, ela às vezes nem troca de carro. Por quê? Porque ela olha para o mundo do ponto de vista da escassez, para preservar o que sobrou. Que ela pensa assim, bom, vai que eu preciso, né? Então, todas as visões que ela tem do mundo são do ponto de vista de tudo que eu faço é para preservar o que sobrou. Então, é como se a barragem tivesse estourada e o pouco que sobrou, a minha função como ser inteligente é conservar. E daí a gente chama ele de pensador, porque geralmente é uma pessoa que tem um raciocínio muito bom, matemático. Você explica para a pessoa as coisas, ela já entende sim no ar, ela é muito observadora. Geralmente é uma pessoa mais calada, porque ela não gosta nem de gastar palavras. Tá. Ela é uma pessoa assim, que geralmente entende do assunto sozinha, ela estuda muito, geralmente. Então tem vários graus, como eu disse. Todas essas pessoas, elas têm vários graus variando, né? Umas para mais, umas para menos, mas essa raiz de onde eu passei é o eixo principal das personas. Então, como eu disse no início, é importante refrisar, são 9 personalidades que se graduam e formam todas as pessoas do planeta. Todas as pessoas vão se encaixar em algum grau disto que a gente apresentou. Então, cada uma das pessoas que viveu isso aí, um acontecimento que aconteceu com ela dos 3 aos 7 anos, transformou-a durante a vida inteira. Ela vai estar só naquele caminho e não sai desse caminho. Ela evolui dentro desse canal. Da personalidade. Dentro da personalidade. Não muda, ela não tem esse negócio de transformar a personalidade, Não. só evolução mesmo. Não, só uma evolução. Ela evolui naquele caminho. É como se fosse, eu costumo comparar com as cores do arco-íris. Imagina que tem aquela matize de cores, né? E aí você tem lá o vermelho, o amarelo e o lilás, por exemplo.
Então uma pessoa que começou a vida na faixa do vermelho, ela vai seguir a vida toda na faixa do vermelho. Ela vai evoluir, sim, dentro da faixa do vermelho. Ela não vai sair para a faixa do azul. Entendeu? Então ela não vai mudar de personalidade para a personalidade do lado, não. E isso, Rani, é tudo a natureza humana agindo na gente, de forma biológica e de forma emocional, que é a eterna luta entre razão e emoção. Esse tema é um tema muito interessante, né, e profundo, né? É um tema bastante profundo. Se Deus quiser, nós vamos estar aí voltando nesse tema para explicar cada uma delas, trocando ideia. Inclusive, você pode mandar suas perguntas para pergunte pra gente @manualdegente.com, que a gente vai estar respondendo e tirando as dúvidas para tentar, inclusive, às vezes, você se identificar e ver o que você pode fazer melhor com a sua personalidade para conviver melhor, né, Se Vânia? quiser se inteirar mais do assunto, né, se ficou curioso, é Exatamente. só mandar um e-mail pra gente. É muito bom. Eu quero te agradecer, né, O prazer é todo por mundo. mais uma vez estar esclarecendo pra gente um assunto tão legal como esse, tá? E é muito gostoso a gente entender as personalidades e principalmente, Vaninha, saber que não é por acaso. Porque às vezes as pessoas vêm vivendo e nunca parou para pensar que a personalidade não acontece por acaso. A gente não para pra pensar Não para isso. para pensar no dia a dia, né? Então é uma maneira de a Acha que gente simplesmente acontece, né? acha que simplesmente acontece. Então é muito legal porque a gente fica tendo recursos para poder trabalhar isso melhor, né? É verdade. O primeiro passo é conhecer. Então tá. Obrigado, gente. Nossa, Um abraço até mais. e até mais.